Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Vai ser uma experiência nova para mim também de fazer uma palestra, né? Vou colocar assim, né? Por videoconferência dessa forma. Como o Armin já falou, eu sou professor da Unesp de Registro. Felizmente, tenho a alegria de encontrar vários colegas e amigos aqui dentro dessa reunião. Como já foi comentado, eu participei da formação de formadores em ABE, em adaptação baseada em ecossistema, pela GIZ em 2014, e de lá para cá eu tenho atuado junto com a GIZ em projetos. Além de mim, aqui da região, na mesma ocasião, foi o Miguel Fulian, do CNBio em Guape. Ele também participou, ele também é formado teve essa formação. E ele, inclusive, na formação que tivemos em Brasília, ele colocou a possibilidade de introduzir esse conteúdo no plano de manejo da APA-CIP. E foi o primeiro projeto que desenvolvemos de forma conjunta aqui na região, e foi o primeiro da de conservação a inserir, né, a questão da mudança do clima e adaptação baseada em ecossistemas no seu plano de manejo. Isso foi uma experiência extremamente rica, e isso está proporcionando os dobramentos dessas ações. Hoje, né, eu vou estar aqui falando com vocês dois aspectos. O primeiro, a introdução à mudança do clima, que eu já vou compartilhar a tela. Eu vou procurar falar em menos de meia hora, porque nós começamos com um certo atraso. Então, eu vou ver se com isso a gente ganha um pouco de tempo. Como o público é heterogêneo, eu não conheço todos, vamos começar com alguns conceitos básicos sobre a questão da mudança do clima. E um dos fenômenos extremamente importantes é a gente poder falar sobre a questão do efeito estufa. E isso é fundamental para a gente entender, e também entender que esse fenômeno, sem ele, a gente não teria a possibilidade de vida do nosso planeta. Ele seria extremamente gelado. Então, o efeito estufa é necessário para a nossa sobrevivência. O que se discute é exatamente que ele está sendo intensificado. Tá? Então, os raios solares entram no planeta, né, que a gente pode ver por aqui. Então, você tem uma emissão de raios que estão entrando no planeta, e parte dele, a atmosfera, já rebate para o espaço, outra parte chega na superfície, é rebatida, voltando para o espaço, e cerca de 50% do que entra é absorvido pelo planeta para fazer o seu aquecimento. O efeito estufa se dá pela essa refração que dá dos raios que saem do retorno do planeta para o espaço. Né? Em especial, aqui a radiação infravermelha, como está escrito aqui. E aí, normalmente, a atmosfera e as nuvens fazem um efeito de bloqueamento. Então, parte disso chega ao espaço e parte fica rebatendo dentro do planeta, mantendo o seu aquecimento. Esse fenômeno, o homem desenvolveu artificialmente, né, nas casas de estufa de vegetação, que se deu principalmente, isso é muito comum se ver no hemisfério norte, onde tem o inverno acentuado, as pessoas costumam ter casas de vegetação para manter uma horta, para manter plantas ornamentais, que assim mantém um ambiente agradável do outono, no inverno, com possibilidades de plantas e cor. E aqui seria exatamente o mesmo fenômeno, né? Você tem raio de sol entrando, ele vai estar aquecendo o interior, parte dessa radiação retorna para fora da casa de vegetação, mas outros radiações vão ficar presos dentro dessa casa de vegetação, fazendo seu aquecimento. E é isso que ocorre na Terra. Então, esse aquecimento aqui é que mantém as nossas condições adequadas de clima, mas que, principalmente depois da Revolução Industrial, com a emissão de gases, chamado gases de efeito estufas, que entre eles nós temos gás carbono, metano, o óxido nitroso, os halogênios, eles aumentam, fazem uma camada desses gases na atmosfera, e esses gases impedem a passagem natural dos raios infravermelhos para a atmosfera, quer dizer, para a atmosfera não, para o espaço. Então ele detém por mais tempo esses raios dentro da nossa atmosfera. A manutenção desses raios rebatendo dentro da nossa atmosfera por mais tempo causa um aquecimento global.
e daí o nome efeito estufa, né? Bom, a partir de entender o que é o efeito estufa, e aí começa a entender por que está tendo uma mudança do clima, a gente tem que pensar quais são os efeitos dessa mudança. Já que o efeito estufa é benéfico, então por que isso é um problema? Benéfico quando está nas suas condições normais. Quando extrapola os seus limites, começa a causar problemas. Lembre-se que a diferença de remédio e veneno é a quantidade da dosagem. A água a gente vive sem, mas em excesso a gente morre afogado. Tá? Então, um dos efeitos mais falados é, obviamente, o aumento constante de temperaturas. Mas não tem só um aumento constante. Nós também temos desregulação do clima. Essa desregulação pode dar por efeitos de eventos climáticos extremos, então chamados eventos extremos. Isso tem causado muitos danos na ordem da estrutura urbana e mesmo rural em diversas partes do planeta. Esses eventos extremos são conhecidos principalmente por causa de suas chuvas torrenciais, secas prolongadas, ondas de calor, e como teve no trabalho que a gente fez em 2015, o município de Taririmos, naquela ocasião, reportou que por 2 safras, 2 anos seguidos, eles tiveram não só onda de calor, mas também secas no município. E isso causou danos, queda acentuada na produção de banana. Quando se fala de chuvas torrenciais, né, a gente pode comentar assim, um aspecto assim, você tem as médias de chuvas que são distribuídas ao longo dos meses. As chuvas torrenciais é o que ocorreu agora, em mês de março, em que em 72 horas choveu metade do volume de água que era do mês inteiro. Então, nenhum sistema de águas fluviais está preparado para absorver e dar continuidade de escorrimento para essa água toda. A mesma questão de seca. Então, você consegue ver que, às vezes, mesmo que no Vale Ribeira, a gente já teve caso de mês de janeiro com menos chuva que o seu normal. E já teve um mês de janeiro com um período prolongado de seca, passando de 15 dias, o que para a nossa região é uma situação diferenciada, né? Não é o normal. Eu vim para cá em 2003. Em 2003 para cá, nós temos mais dias de céu azul do que antes. Nossa região era mais nublada. Então está tendo uma mudança aí de disponibilidade de água. Bom, além da questão da circulação do clima e aumento de temperaturas, nós temos a questão da elevação do nível do mar. Então a gente pode ter com isso mudança e intensificação de erosão costeira. Isso é muito forte de ver. Você vai aqui na Ilha Comprida, por exemplo, para mim é nítido ver que o mar avançou mais. Você vê, às vezes, palmeiras que estão chegando no limite da areia, que normalmente não estaria ali. Ela estaria mais para dentro. Mas não é que as palmeiras começaram a avançar. É o mar que avançou para o território, né? E ali você vê, às vezes, muito galho seco de vegetação que não tolera a salinidade, mas a água chegando com mais frequência está lá e essa vegetação está morrendo, né? Nós também temos ressacas, né? Parece que a frequência de ressaca e a intensidade estão alterando. Então, parece que isso também mostra efeitos, isso vai causar tanto efeito na infraestrutura urbana, mas também no aspecto de erosão costeira, independente da área urbana ou não, né? E também, com isso, você tem aspecto de entrada de água, né? Água salina, na áreas de água doce por uma região maior e até mesmo em terra, né? Então, inundações, né? No caso, por exemplo, de uma ressaca, a água vai onde não ia, né? Ou mesmo quando você tem maré alta, a água a salinidade começa a chegar em locais que antes não chegava. Então, isso também causa um problema de salinização do solo e do subsolo e pode afetar a vegetação e também os animais. E aí a ideia dos eventos extremos que havíamos falado ainda há pouco, né? Então isso já tem virado notícia, né? Esses conceitos estão sendo colocados na mídia e muitas vezes tem uma clareza para a população do que significa isso. Mas
O evento extremo é exatamente a ideia que foi falada anteriormente da intensificação da quantidade daquele evento, ou seja, chuva, seca, vendaval, né, em um período muito curto de tempo. Então, você pode ter uma semana, 2 dias, um volume de água muito maior que o normal. Você pode ter uma seca prolongada, então, de vez em durar 1 mês, durar 2 meses ou muito mais, né? No caso do Nordeste, por exemplo, o triângulo, o polígono da seca, ele tem ampliado, né? Então, isso pode, óbvio que você tem questões naturais, mas a mudança do clima intensifica essas questões. Então, agrava a situação. E quando se fala de eventos extremos, né, essa notícia, ao longo dos últimos anos tem se verificado que no globo ocorrência de eventos extremos, cada vez mais frequentes e intensos. Tá? Então, essas mudanças do clima têm causado um problema de gestão pública, porque você tem chuva intensa no lugar, ou mesmo seca, você tem uma estrutura urbana que ela foi construída para médias de chuva que hoje não tem mais. Né? Mês de fevereiro e janeiro em Santos, né, choveu mais que o triplo do que seria a média daquele mês. Então, obviamente, que isso vai causar problemas na área urbana que normalmente não tem. Tanto deslizamento como inundações com frequência muito maior e até inundações em áreas que normalmente não inundavam. Tá? Então, daí a preocupação de como que esses conceitos vão entrar no planejamento de qualquer situação. Pode ser um planejamento urbano, como também pode ser o planejamento de mobilidade e conservação, pode ser o planejamento de uma empresa, pode ser o planejamento de um bairro, do que for. Né? Então, hoje há uma necessidade de que os profissionais das diversas áreas absorvam esse entendimento, esses conceitos e comecem a aplicar isso, né, a partir de estudos que estão sendo divulgados, né, dessas médias de chuva, médias de radiação solar, médias de períodos sem chuva, né, para essas alterações, para ver como que isso pode participar do planejamento. Né? E isso a gente está vendo em nível global. Né? Então, você vê que a Islândia, por exemplo, é uma ilha, é um país que o sistema de abastecimento de água é feito a partir do degelo. Então, eles estão tendo um problema de degelo agora, que está tendo um fluxo de água muito maior do que seu normal. Então, isso para eles é um problema nesse instante, mas eles já estão antevendo que daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, vai faltar água, porque não vai ter aquele gelo no volume que tinha antes. Então, isso poderia ser 2 problemas, um agora por excesso de água, e daqui a alguns anos, décadas, o problema da ausência da água. Né? Então, isso é uma coisa que eles estão começando a se preocupar. Da mesma forma, em função desse derretimento, altera as condições de água e também a temperatura também altera, e aí você tem alteração nos tipos de peixe que ocorrem naquela região. Então, isso altera o sistema econômico deles a partir da pesca. Né? E associado a isso, então, você tem a terra subindo em meio ao mar. Olha que interessante, né? A gente fala muito aqui do aumento do nível do mar. Mas em regiões que nem, vamos falar uma ilha como a Islândia, Groenlândia, que se você tem o gelo, que tem um peso enorme, se ele começa a derreter, a terra começa a levantar. Né? Então você tem surgimentos de solo, né, de terra onde não tinha. Né? Então você tem vários aspectos que vão ter que pensar no seu planejamento. E aí vimos a Austrália nesse ano. Né? Tem que lembrar que aquela região da Austrália, assim como o nosso Cerrado, são áreas que normalmente tem seca, normalmente tem incêndio, tem períodos de seca e nesse período de seca ocorre incêndio. O que estão discutindo em relação à Austrália é que a alteração do clima está aumentando o período de seca. E isso pode estar, o período de seca e também suas temperaturas, né? E isso pode estar favorecendo as queimadas. Esse mesmo raciocínio ocorre com a Califórnia, que anualmente também costuma aparecer na televisão
mostrando que está com incêndios e incêndios descontrolados. Então, a novidade não é o incêndio, a novidade é o descontrole do incêndio. Então, isso está se agravando, provavelmente, não dá para afirmar categoricamente, precisa de mais estudos, em função dessa mudança do clima, em especial do aquecimento global. Só um instante, não sei por que não passou. Bom, outros aspectos que têm relacionado à mudança do clima, os efeitos disso, são chamados os exilados climáticos. Então, você tem pessoas que são obrigadas a sair das suas regiões porque as condições ambientais estão sendo mudadas drasticamente e isso está comprometendo a sua forma de existência. Então, essa existência comprometida força que eles procurem novos locais, novos países, novas regiões para poder mudar. Então, eles são forçados ao deslocamento. Aqui no Brasil, a gente está acostumado, historicamente, a ver a migração em função da seca, do Nordeste, principalmente. Tá? Então, isso pode ser intensificado em função do aquecimento global. Mas tem já registro de áreas, ilhas do Oceano Índico, que são pequenos países, que o aumento do nível do mar está diminuindo a área territorial. Então, as pessoas estão começando a sair dessas ilhas procurando outros países, porque não vai, aquela ilha não vai mais, aquelas ilhas não vão mais comportar as atividades econômicas nem a densidade de pessoas que lá viviam, né? E isso tem causado problema também em nível global. Então, esses refugiados climáticos, né, é um problema, porque estão querendo migrar, mas nem todos os países aceitam eles para asilo, né? Vão recebê-los como exilados, mas eles vão ter que tentar se oficializar dentro de outros países, né? E isso está sendo tão grave que o volume de imigrantes está sendo cada vez maior. Então, a Europa, por exemplo, que é um berço da nossa cultura ocidental, ele é uma região extremamente rica e tem vários países, isso favorece que colonizaram praticamente o mundo todo. Muita gente procura a Europa para poder se refugiar. E isso causa também problemas para eles, né? Para todo mundo, na verdade. Cria uma tensão política, você cria questão de oferta de emprego, você cria vários problemas socioeconômicos associados a isso, e culturais, né? Bom, isso tem sido de forma tão alarmante que há estudos mostrando que a mudança do clima pode causar imigrações tão grandes como provocado pelas guerras e fatores econômicos. Lembrando que a mudança do clima também causa um fator econômico, né? Então você tem a causa econômica, também você tem a causa de alteração do ambiente das pessoas que vivem, então e que forçam a sua migração. Então essa força da natureza, né, em função desse desregulamento a partir principalmente das atividades humanas, tem causado esses migrantes, e isso tem sido uma reestruturação social em vários locais, né? E problemas de acolhimento. E esse estudo foi muito interessante porque mostra isso. De 2011 a 2015, 79% de 79 eventos extremos que ocorreram, né, mais da metade deles estavam relacionados diretamente à mudança do clima. E aqui no Brasil eles salientam a questão da seca, por exemplo, no Nordeste, como um dos fatores relacionados a isso, né? A outra seria a mudança do grau de vulnerabilidade do local, que contribuíram especificamente para o impacto desses eventos. Então, quando você tem esse evento, obviamente as pessoas ficam mais vulneráveis, e isso favorece um processo migratório ou, eventualmente, quebra do sistema econômico e até mesmo questões de risco de vida. Bom, isso, como falei agora, né, tem afetado também o Brasil. E agora são aqui algumas manchetes, né, de 2020. Então, alertas de enxurradas e deslizamento de encostas, isso aqui no caso do Minas Gerais e Espírito Santo.
Você já deve ter falado das enxurradas que ocorrem das áreas de chapada, né, que tem chuvas acima, e aí de repente vem uma enxurrada que pega as pessoas desapercebidas num trecho que nem choveu. Isso causa mortes também. Esse ano teve mortes em função disso. Quem conhece as cavernas aqui do Petar, lá tem um sistema de monitoramento. Então, se chove no Alto Ribeira, em grande quantidade, as visitações das cavernas chegam a ser interditadas, porque vai ter aumento do nível de água dos rios nas cavernas. Então, esse monitoramento é fundamental em qualquer lugar, né? Mas nem todo lugar tem, tá? E olha aqui, ó, mais chuva, né? Instituto mantém aviso de risco de alagamento e deslizamento do Espírito Santo. Em Santa Catarina, Defesa Civil reforça alerta para deslizamentos. Em Santa Catarina, né, também alerta da Defesa Civil em função das chuvas. Minas Gerais, né, lá em Betim, recentemente, né, a quantidade de mortes de ocorrências que houveram em função das chuvas. Né? 38 mortes em Minas Gerais em função das chuvas, e o governo decretou, aqui em vermelho, né, estado de emergência para 47 municípios. E aí sim, já aqui na Folha de São Paulo coloca que as tragédias mínimas, né, podem estar relacionadas aos eventos climáticos, ou seja, os eventos extremos, tá? Então isso começa a ter, quando começa a fugir muito das características normais, né, então você começa a associar isso, que olha, então a probabilidade de que isso seja realmente um evento extremo. Entre as características normais, tem que lembrar das variações que ocorrem, como o El Niño, Laninha. Então você tem ciclos naturais que são conhecidos. O evento extremo vai além disso ou piora essas situações. E aqui, como que a gente está? Né? Peruíbe e Santos, né? Deslizamento por causa das chuvas. Olha, fevereiro já, hein? Depois março piorou ainda mais, tá? Essa aqui são algumas fotos que eu fiz de Santos, lá na ponta da praia. Então, aqui, quando você vê hoje, você está tendo uma recorrência de ressacas e marés altas que estão chegando até a beira do calçadão, e as ressacas, na verdade, estão ultrapassando esses calçadões, né? E aí você fala, olha, como que isso afeta, né? E aí você pensando tanto nas empreendimentos privados como públicos, só a questão de manutenção é muito grande. A minha prima mora ali na ponta da praia, então a Defesa Civil manda aviso, visão de ressaca, e fala, olha, os prédios que tiverem garagem abaixo do subsolo, tirem, abaixo do nível da rua, tirem todos os carros. Então isso é um tipo de aviso que não existia, é uma coisa recente. E aí você tem essa urbanização da praia favorecendo os moradores e turismo, né? Então eles têm um design muito bacana e é muito legal, mas olha só esse escorregador. Todo o bloco dele de sustentação está exposto. Como que alguém vai subir aqui, uma criança vai subir nessa escada, a altura dessa escada está mais de 1 metro, né? Vai escorregar e cair aonde? E quando eu tirei essa foto, né, tinha uma senhora com o neto falando assim, não, filho, você não pode escorregar porque está molhado. E eu falei, senhora, mais perigoso que o molhado é onde ele vai cair. Então, cadê a areia? Olha o volume de areia que foi retirado daqui pelo mar. As passagens dos canais, né, que é bem conhecido lá em Santos e é usado, favorece inclusive quem tem necessidades especiais poderem passar, ou mesmo os ambulantes. Aí na ponta da praia, olha o que você encontra, mais de meio metro, né, sem areia. Olha os canais. O canal, a ideia é poder escorrer a água que vem da cidade. Então você está tendo um assoreamento com uma frequência muito maior. O município está gastando muito mais dinheiro para fazer a manutenção. Esse local aqui em específico, mais para dentro desse canal em direção ao centro da cidade, ele tinha água e peixes, né? Então ele está represado e aí perde a sua função. E isso é o que eu estou falando. Olha, 2001, olha a quantidade de areia que tinha na ponta da praia. Olha em 2014, o volume de extensão de areia perdido. Isso retrata em 2 metros de areia que foi perdido nessa região.
É um volume de areia extremamente grande. Né? Mas é somente a orla, né, que está sendo afetada, e só estou preocupado porque é área turística. Agora a GIZ, né, parceria Brasil-Alemanha, está com parceria com o município de Santos no Monte Serrat. Então, esse aqui é uma foto do Monte Serrat, lá em cima está a igreja do Monte Serrat, né, e essas marcas que estão aqui são o histórico de deslizamentos que ocorreram no Monte Serrat até fevereiro de 2020. Quanto maior o risco, é a maior intensidade de deslizamento. Então você vê aqui que as pessoas estão morando, ainda mais nessa região aqui, ó, em área de alto risco. O que está em rosa é a área de altíssimo risco. Essa área, 16 famílias foram removidas e elas saíram de forma espontânea. Tá? Então a frequência de deslizamentos, vocês vão ver aqui que você tem tem de 1956, mas olha, 2015, 2014, 2016, 2019, 2020, então tem mais frequência, a frequência é mais recente do que os deslizamentos recentes são mais frequentes que os antigos. Obviamente, nós temos aqui também a questão de ocupação e uso de solo, e também tem a questão geológica da localidade. Santos tem a sua formação geológica mapeada por inteiro. Santos tem um banco de dados que favorece um planejamento fantástico. Por isso que o Monte Serrat, em função dessas informações, em função da comunidade, a associação de bairro ser extremamente organizada, ela está sendo um projeto piloto para a adoção de medida da ABE nessa região que está em rosa. E eu estou tendo a alegria e o desafio de participar desse projeto quanto à discussão da medida ABE. Desafio porque é uma área urbana, né? Você está mexendo com vidas, literalmente. Né? Uma área rural, a densidade é muito menor e você tem o peso da resposta não é tão imediata ou atinge tantas pessoas como uma área como essa. E olha só, esse ano. Vejam só como que o mar está avançando. Então, isso na ponta da praia. Né? Em Cananéia. Gente, né, o restaurante ali da Ilha do Cardoso. Né? Então, isso aqui era uma área que ficava longe da água. Né? Tudo bem que é uma ressaca, mas mesmo assim, as ressacas não subiam tanto. Então, por isso você pode ver essa vegetação que está aqui, né, essa vegetação, ela vai morrer. Ela não vai aguentar salinidade. E daí que você vai, cada vez que você vai em região litoral e você vê um degrau da areia para a restinga, que nosso litoral permite isso, já que ele, felizmente, não é, na sua grande parte, urbanizado, você vê muita vegetação morta. Essa vegetação morta é em função do avanço do nível d'água do mar, a salinidade matando a vegetação que não tolera esse ambiente. Olha assim, Cananéia, ali os piers, em frente do canal. Olha, lá no CEAGESP, a área de pesca. Isso aqui é a rua, né? Toda cheia d'água. Essas são as passarelas de acesso para a praia, né? Então, a água está chegando até a calçada. Tá? Então, você pergunta isso, né? As ressacas estão mais frequentes, né? As ressacas estão mais fortes? Isso é somente um evento natural ou isso está tendo já influências também da mudança do clima? Bom, sobre a questão da mudança do clima, né, essa é a apresentação que eu tenho para vocês, para a gente poder, daí, começar uma discussão sobre adaptação baseada em ecossistemas, tá?